Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar macros no LibreOffice Write. Então eu tenho no canal aqui uma playlist a respeito do LibreOffice e um desses vídeos é utilizando macros no Calc. Então vai aparecer aí nos cards, também na descrição. E nesse vídeo aqui nós vamos utilizar o Write para fazer a automatização de uma folha de ponto. Então para isso eu tenho uma pasta aqui que eu criei chamada macro. E eu já coloquei aqui um documento do Write, chamado folha de ponto. E ele é basicamente duas tabelas, com alguns dados. E o que vai acontecer aqui? Nós vamos utilizar a função de editar, localizar e substituir. Que essa função aqui você consegue buscar um termo no documento e fazer a substituição desse termo. Então, por exemplo, se nós buscarmos aqui por hashtag e o número 1 entre eles, que é justamente aquele item aqui na primeira assinatura, eu posso, por exemplo, colocar aqui domingo e vir aqui na opção substituir todos. Aí ele vai estar substituindo esse item. Então, nós vamos utilizar desses campos específicos no documento aí, entre esses hashtags, né? Para fazer essa automatização. Então vou voltar aqui como estava. Então para isso vamos habilitar aqui as macros. Para habilitar a macro eu vou aqui em ferramentas, opções. Vou vir aqui em avançados, habilitar a gravação de macro. Clicar em aplicar. Também vou vir em segurança de macros. E aqui eu posso desabilitar, que não é recomendado, né? Deixar no nível mais baixo. Mas eu também posso vir aqui em fontes confiáveis e adicionar uma pasta específica ou um arquivo específico, né? Clicando aqui no botão adicionar, eu vou adicionar justamente essa pasta macro. Então qualquer documento aqui do LibreOffice que tiver nessa pasta, ele vai ser executado. Então clicar em OK. OK, agora eu posso utilizar a macro nesse documento. Então veja aqui que as colunas eu tenho aqui entrada, saída e entrada e saída, que seriam os horários de entrada pela manhã, né, e a saída, e entrada e saída. E aqui seria a assinatura da folha de ponto e alguns itens que são os feriados e também os sábados e domingos. Vou colocar um nome aqui do sábado ou domingo, ou então deixar em branco ou algum traço, né, para fazer com que a pessoa que vai assinar não se confunda na hora de assinar aqui. Para gerar esses campos, pessoal, eu posso digitar de um por um, mas também é bem demorado, mas você pode fazer o seguinte, você pode abrir o LibreOffice Calc, colocar aqui uma numeração de 1 para 31, e aqui no campo vizinho, né, na coluna vizinha, você coloca a fórmula igual, entre aspas duplas, você coloca o hashtag, dá um espaço, coloca o E comercial, que é para concatenar, espaço, aí eu vou clicar aqui no item, né, da coluna, dá um espaço e concatenar novamente com outro hashtag. Feito isso, aí eu já tenho uma forma mais fácil de estar digitando de um por um. Aí aqui eu poderia simplesmente vir aqui e copiar, vir nesses itens aqui e clicar aqui em cima, colar, eu já teria os campos aí feitos. Aí era só vir aqui nas formatações e ajeitar. Então, para nós editarmos uma macro, nós podemos vir aqui em ferramentas, macros, editar macros. Aí vai aparecer essa janela de edição de macros. Aqui geralmente não está aparecendo nada, mas se eu vir aqui e clicar em algum desses itens, ele vai mudar. Olha, mudou, eu posso vir aqui na folha do documento. E no momento nós não temos nenhuma macro criada, né? Então eu posso vir, por exemplo, ferramentas, organizar macros, escolher Basic. Aí aqui eu seleciono a folha de ponto, Standard, e vou criar um novo módulo aqui, novo. Vou deixar o título de módulo 1. E aí eu já criei um módulo, e nesse módulo nós já temos um procedimento, um sub, que é o chamado main.
Então, no nosso primeiro passo de automatização, o que nós vamos fazer? Nós vamos gravar a macro de fazer a substituição aqui de um campo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou copiar esse campo aqui, na área de transferência, e vou vir aqui na opção de ferramentas, macros, gravar macros. Então, agora eu estou gravando o macro. Posso, então, vir aqui em editar, localizar e substituir, colar o item aqui que eu já havia copiado e vou substituir por qualquer texto. Vou colocar, por exemplo, a palavra domingo. Substituir todos, fechar. Então agora você viu que substituiu, vou parar a gravação da macro. E aí vai abrir essa janela, eu vou ter que escolher onde salvar, então eu prefiro sempre salvar no documento em vez da macro local, né? Porque aí eu posso transferir essa macro via o documento ODT. Então vou salvar nesse mesmo módulo e eu vou chamar esse procedimento de populated, porque ele vai ter a função de popular aqui a minha tabela. Então vou salvar. Vamos voltar aqui na ideia de desenvolvimento. E veja que nessa área aqui do módulo nós temos agora o procedimento main, né? O sub main, ó. E também temos o procedimento populate com a macro já feita aqui. O LibreOffice, eu não sei porquê, mas ele usa aqui o monotyped, uma fonte monotyped, mas quando você faz alguns procedimentos nele, ele às vezes muda aqui a fonte, ó, e não fica no padrão monotype. Eu vou fazer o seguinte, então, vou salvar aqui essa macro, fechar o documento. Então vou vir aqui, ó, na pasta principal, mostrar as pastas ocultas. Vou vir aqui em config e vai ter uma pasta aqui LibreOffice. Eu vou deletar, que são as configurações padrão do LibreOffice. Vou voltar novamente aqui, pressionar Ctrl H novamente para ocultar as configurações e voltar na minha pasta macro, abrir novamente o ODT. Veja aqui que ele dá um alerta. Aí ele está aparecendo como se fosse recém-instalado, né? Se eu vir em ferramentas, macros, editar macros, eu vou ter aí o meu documento, minha ideia já funcionando aí, utilizando as fontes monotyped, que é mais fácil de se programar utilizando essa fonte. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse procedimento aqui, esse sub, e vou deixar só esse principal aqui. Então, o que é um procedimento? O procedimento é um conjunto de passos aqui, utilizando a linguagem BASIC. O LibreOffice ele utiliza macros, utilizando a linguagem de programação BASIC. Não é a linguagem BASIC em si, mas uma versão do LibreOffice, uma implementação. E no BASIC, todo o conjunto de instruções que eu quero executar, mas não quero retornar algum valor da execução dessa sequência de passos, é chamada de procedimento, né? Ou seja, é um sub. Então, eu com o procedimento, digitando sub, coloco o nome do procedimento, por exemplo, função 1, e finalizo com end sub. Então, na linguagem BASIC, tanto faz aí se eu digitar maiúsculo ou minúsculo. Geralmente, na documentação, você encontra sempre colocando assim as iniciais em maiúsculos, mas aqui nas macros, algumas coisas eles colocam tudo em minúsculo. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu crio esse passo a passo aqui, ele vai aparecer nessa área aqui e eu posso chamar em qualquer momento lá no documento, adicionando controles, botões, né, e eventos, para que esse procedimento aqui, esse conjunto de passos, que não retorna nada, né, possa ser executado. Por exemplo, eu criei aqui função 1, eu vou criar um passo aqui que é simplesmente imprimir alguma coisa, por exemplo, imprimir o texto hello. Então, quando eu executar esse procedimento aqui, ele só vai mostrar um alerta de hello, né? Vou abrir no terminal e mostrar o texto lá. Então, vou salvar aqui. Se você for ver aqui, eu já tenho agora 2 procedimentos. Se eu vir aqui no LibreOffice, eu posso executar vindo em ferramentas, macros, executar macro. Aí vou ter que escolher aqui o módulo e vou dizer que eu vou executar a função 1. Quando eu clico em executar, como eu deletei as configurações do LibreOffice, então vou ter que vir em ferramentas, vou ter que vir em segurança de novo
e adicionar de novo a macro aqui, a pasta de macros confiáveis, né? E vou ter que habilitar também avançado, habilitar as macros, e para isso acontecer, né, eu vou ter que fechar o LibreOffice e abrir novamente. Agora, se eu vier em ferramentas, macros, executar macro, aí eu vou selecionar aqui a folha de ponto e um módulo, selecionar um procedimento aqui ou função, né? Se eu clicar em executar, aí ele vai mostrar aqui um alerta, que é aquela função print, um texto que nós colocamos que é hello. Então, vou voltar aqui de novo na edição da macro. Então, veja aí que ele executou essa função aqui. Se eu tivesse colocado hello e depois ter colocado novamente outro texto, por exemplo, posso colocar MSG Box, que é uma forma de mostrar uma caixa de texto na tela, né? Então, posso colocar olá. Então, eu posso, por exemplo, executar simplesmente dando 2 cliques aqui no lado. Então, vou selecionar aqui, ó, função 1. Essa palavra função até está errada, eu chamaria aqui de procedimento 1. Procedimento 1. Então, eu salvaria. Clicaria aqui em procedimento 1, que é essa sequência aqui de passos. Se eu clicar aqui no botão executar, ele vai executar o hello e depois vai executar o olá. Eu posso também executar passo a passo, então tem um botão aqui, ó. Eu vou marcar aqui um breakpoint aqui nessa área aqui, dando 2 cliques nessa numeração. E aí, se eu der um play, ele vai executar, mas ele vai, assim que ele executou, ele parou nessa área aqui, ó, e está esperando eu avançar utilizando esses botões aqui, para que a função continue a execução. Então, clico uma vez, ele vai mostrar o hello. Agora eu estou na linha 5, e se eu der mais outro passo, ele vai mostrar a mensagem de olá. E vai finalizar aqui a execução. Se eu der outro passo, ó, a execução desse procedimento acabou. Então, vou tirar o breakpoint e vou deletar esse procedimento. E vamos ver o que esse procedimento de populate ele vai fazer. Então, como nós vimos, ele vai fazer um replace, né? Vai fazer uma troca aqui, ó, do texto desse padrão aqui. Vamos ver como é que ele funciona. Primeiramente, tudo que tem esse REN aqui na frente é comentário. Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui na frente que não vai ser executada pelo LibreOffice. Então, temos a definição de variáveis. Então, no Basic aqui eu uso a palavra dim para gerar uma variável. Então, aqui eu digo a tipagem da variável. Estou criando aqui duas variáveis, que é um documento e um despachador, né? Esse documento aqui, eu utilizo essas funções do LibreOffice para ter acesso à janela atual aqui, né? O documento atual. E com o dispatch, eu posso iniciar um serviço do Uno. Uno é um padrão aqui de programação no LibreOffice, que é chamado Universal Network Object. Ele provê diversos serviços que eu posso estar manipulando no documento. Então, por exemplo, utilizando esse string específico aqui, eu consigo obter o dispatcher, né, que é o despachador, e executar algumas funções no LibreOffice. Então, depois disso aqui, o LibreOffice, ele, na macro, criou uma variável do tipo array, né, a variável matriz, com 21 posições. E essa variável é do tipo objeto específico. Esse objeto é um property value, né? E colocamos diversos argumentos aqui, que esses argumentos são importantes na hora de você utilizar o replace, né, a substituição lá do comando. E após isso, ele chama o dispatcher e executa, passando o documento, passando a função do Uno, que é executar a pesquisa, e passando essa sequência de argumentos aqui. Veja que nessa sequência de argumentos, nós temos, por exemplo, aqui embaixo, nós temos aqui, ó, o valor domingo, que é o valor que vai ser substituído, e temos esse outro valor aqui, que é o valor que vai ser encontrado, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todos esses passos aqui, vou separar em um novo procedimento e vou chamar ele de replace. Assim, eu posso sempre estar utilizando e não vou estar repetindo o código. Então, para isso, eu vou abrir aqui minha pasta macro. Eu já deixei aqui nesse documento todo o programa, né, todo esse procedimento da folha de ponto.
porque aliás eu já tinha feito todo esse programa antes de fazer o vídeo, né? Então temos aqui nesse documento basicamente 4 procedimentos, né? E um desses procedimentos é o replace field, que ele faz justamente toda essa parte de substituição encapsulado só nesse procedimento. Então como é que eu vou fazer então? Vou vir aqui, ó, vou criar um sub chamado replace field. Então vou criar aqui em cima sub replace field and sub. E esse procedimento, pessoal, vou mostrar aqui também que procedimento eles podem receber argumentos. Como é que faz para receber um argumento? Eu aparento, fecho parênteses e aqui eu passo os argumentos. No exemplo que eu fiz aqui, eu estou passando 2 argumentos. A string de busca, né, que vai ser substituída, que eu chamei de old string, né, e a string nova, que vai ser substituída. Além disso, eu estou passando também um documento, porque senão ele não vai conseguir executar o dispatcher. Então, eu vou já copiar aqui, ó, todos esses 3 opções aqui, esses 3 argumentos, e passar aqui. Então, eu coloco o nome do argumento e digo o tipo do argumento. Esses 2 argumentos aqui vão ser string, e esse aqui vai ser um tipo genérico, que ele já vai pegar assim que ele receber o valor. Então, eu posso vir aqui nessa área aqui que nós geramos a macro e já copiar toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui de passar os argumentos, ó, para minha chamada uno e até executar o dispatch. Então, eu vou recortar, jogar aqui dentro. Então, essa parte aqui de old string vai ser substituído por essa área aqui por esse campo aqui, né? Então eu já colo aqui. E esse outro item aqui, que é a nova string, vai ser no lugar que eu coloquei aqui em domingo. Eu preciso passar também um documento aqui, né? Ó, porque ele vai ser executado aqui no dispatcher. Então agora eu já tenho uma função de replace, né? Uma função fácil de utilizar. Só que para isso eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou apagar esses comentários aqui, deixar essas 2 criação de variáveis aqui. Vou apagar também esses comentários. Vou deixar a geração desse documento aqui. O dispatcher que eu vou também colocar lá no procedimento, porque ele só vai executar sempre que ele precisar. Então vou colocar aqui em cima. Então eu vou deixar aqui no procedimento populate só mesmo a função de receber o documento, de gerar o documento aqui utilizando essa chamada aqui do LibreOffice. Feito isso, eu posso testar se isso está funcionando. Então, como é que eu vou testar o procedimento? Vou chamar essa função replace field aqui embaixo e vou tentar substituir essa variável aqui, né, esse campo que eu coloquei lá. Vou tentar substituir por olá, pelo texto olá, e vou passar o document, né, que é essa variável aqui. E se tudo tiver ok, né, eu já posso estar substituindo o texto olá por outro. Então, como eu disse, por que separar todo essa função de replace em um procedimento só, né, em uma função só? Porque aqui agora, ó, eu posso executar isso aqui mais de uma vez. Então, se eu executar ele mais de uma vez, eu posso buscar o 2, colocar outro texto lá no campo 2. Então eu estou executando 2 vezes esse procedimento. Toda essa sequência de passos aqui está sendo executada 2 vezes. E eu não preciso estar repetindo esse código. Aqui eu passo os argumentos. Ele vai vir para cá, né? Vai ser substituído aqui nos campos, certo? E depois vai executar. Então vou salvar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então vou vir aqui no documento, ferramentas, macros, executar macro. Selecionar aqui o módulo, executar a função populate. Se eu executar aqui, ó, o replace field, vai dar um erro, porque ele espera argumentos e eu não estou passando nenhum aqui, porque eu estou executando diretamente. Mas o populate, ele vai ter que chamar essa função replace field 2 vezes, né? Então, se eu executar, ele mudou aqui realmente, ó. Então, vimos que nossa função de replace já está pronta. Então, vou dar um Ctrl aqui para voltar, salvar novamente e voltar aqui para a edição. Então já tenho aqui a minha função de replace field. Vamos continuar aqui na geração do populate, né, do procedimento populate, que é o procedimento que vai fazer toda a substituição da tabela.
Então agora, pessoal, eu vou precisar obter alguns dados do usuário, né? Por exemplo, eu vou precisar saber o ano, vou também precisar saber o mês, para eu gerar aqui a sequência de automatização. E para isso eu vou ter que pedir ao usuário. Então nós vamos utilizar algumas caixas de texto, né? A primeira caixa nós vimos que é o MSG Box. Eu consigo passar algum alerta para o usuário. Então, ó, posso passar simplesmente um texto aqui, né? E eu posso fazer o seguinte, eu posso passar textos com várias linhas. Porque se você, por exemplo, executar esse procedimento aqui, ele vai mostrar só uma linha. Se eu quiser colocar duas linhas, então eu posso aqui, ó, concatenar. Eu posso concatenar com um caractere específico utilizando a função chr. E aqui eu vou colocar o número do caractere em ASCII. No caso 13 é um Enter, né? Então eu vou concatenar novamente e colocar, por exemplo, aqui versão. Então se eu salvar, executar esse procedimento novamente, ele vai dar um Enter aqui, ó, depois do folha, né? Porque eu coloquei o caractere de Enter. E aí você viu que nós criamos uma caixa de texto só para dar um alerta. Próximos passos, já vou copiar aqui o meu código antigo, ó, que vai ser gerar duas caixas de texto com entradas do usuário. Nós vamos utilizar esse input box. Então vou descrever como funciona. Já vou copiar esses dois aqui, ó. Na verdade já vou copiar esses três itens aqui. E vou colar aqui embaixo. Então aqui é um comentário, né? Só para dizer que eu vou pegar o mês do usuário, aqui eu vou pegar o ano e aqui eu vou pegar os feriados. Então olha só, eu criei uma variável mês do tipo inteiro. Usei essa função inputBox, que é uma caixa de texto com entrada, né? Ou seja, o usuário vai poder digitar. O primeiro item da caixa, você vai passar um texto que o usuário vai ver. Eu estou dizendo um texto aqui para você digitar um número de 1 a 12. E aqui é o texto que vai estar no título da caixa. E aqui é um valor padrão. Eu já coloquei 2 porque o procedimento estava sendo feito em fevereiro. Mas eu posso colocar, por exemplo, 3. Eu vou deixar o 2 porque aí nós vamos ver no final do mês, que só tem 28 dias, nós vamos ver como preencher as partes extras, né, do 29 ao 31. Então aqui eu faço a mesma coisa, só que é para pegar o ano. E aqui eu pego o mês, mas eu simplesmente guardo o mês nessa variável mês. Aqui eu pego o ano, guardo na variável ano. E assim que eu pego esse dado, eu já faço a substituição pelo campo. Eu não vou executar isso agora, porque senão vai estar mexendo aqui nos campos, né? Então eu vou, no momento, deixar comentado aqui. Eu posso comentar com REM ou posso comentar também com aspas simples. Então eu vou deixar comentado aqui. Então ele simplesmente vai mostrar 3 caixas para mim. Uma caixa de texto comum, duas caixas de entrada. E por último aqui ele vai mostrar aqui uma caixa também para pedir os feriados. Então, além disso aqui, ó, eu criei duas variáveis, a variável feriado string e uma variável feriados. Veja o seguinte, pessoal, eu posso criar variáveis aqui no Basic utilizando essa notação aqui, que é a melhor, né? Ou eu posso também criar simplesmente colocando algum sinal aqui nessa área aqui. Na documentação lá no site do LibreOffice você consegue ver isso. Então, quando eu escrevo dessa forma aqui, eu estou dizendo que a minha variável é string. Então isso aqui substitui essa forma aqui, ó. Então é melhor você utilizar essa notação. Às vezes eu utilizo aqui porque é mais rápido, mas é sempre mais legível você deixar dessa maneira. E aqui as variant, ele vai ser uma variável genérica, né? Que vai ser, em tempo de execução, quando eu receber o dado, ele vai estar dinamicamente mudando a tipagem dessa variável. Então vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Mas só vendo aqui também que depois que eu pegar os dados aqui do feriado, né? Eu passo aqui um texto, digo para inserir os dados separados por vírgulas. Já coloco 2 feriados que foi o carnaval, ó, só para mesmo já deixar os campos preenchidos. E aqui depois de eu pegar esse texto, eu uso a função split que vai pegar o meu texto, do LibreOffice que eu recebi aqui. E vai separar por vírgulas e guardar nessa variável.
Então, para executar isso aqui, eu vou salvar. Poderíamos ir lá e executar passo a passo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar só um alerta aqui embaixo. Vou clicar em cima aqui desse feriados. Ó. Vou clicar nesse olho. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando essa variável aqui e vou estar observando essa variável. Então, ela apareceu aqui embaixo. Então, o que tiver nessa variável, eu vou conseguir ver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou também inserir aqui no final do OK. Ó, vou inserir um breakpoint aqui, que aí a execução não vai finalizar. E vou clicar no botão Play. Olha só, ele já mostrou aquela alerta, ou seja, ele está bem aqui na execução. Está na execução na linha 58. E ele fica esperando nessa linha 58 enquanto eu não pressionar OK aqui. Ó. Então, digitei OK, ele pulou as linhas aqui e executou até chegar na linha 62, que é justamente a janela de entrada pedindo o mês. Eu vou deixar o 2 aqui, clicar OK. Ele já chegou aqui na linha 66, né? Ó, pegando o ano, então eu vou deixar esse dado aqui também, clicar OK. Ele chegou agora na linha 72 e mostrou aqui a janela já com esses campos já preenchidos. Então eu poderia colocar separado aqui os dados, né? Ó, dizendo os feriados. Então pressiono OK e aí a execução vai parar, ele vai entrar em pausa porque ele chegou no breakpoint. Ó. Quando chegou no breakpoint, as variáveis aqui embaixo que eu estou observando, eu posso olhar. Então, ó, se eu for observar essa variável aqui, essa variável feriados, você vai ver que essa variável é uma variável do tipo array. Eu coloquei aqui a variável como variante, porque pode ser que esse dado receba qualquer texto, né? E essa função aqui, split, justamente faz isso. Ele pega uma string, ou seja, essa string aqui, que era um string separado por vírgula, mas ainda era uma string, né? Passa por essa função e ele vai separar todas as vírgulas e cada uma desses dados vai virar um item do meu array, né? Da minha matriz. Então, essa variável aqui, como ela é dinâmica, agora ela é um array de 3 posições, começando no 0 e terminando no 2, que é justamente os dados que eu inseri. Posso clicar em Play e ele vai continuar a execução, mostrar o OK aqui. E pronto, o que eu posso fazer então? Se eu quiser saber utilizar essa função split, eu posso simplesmente vir aqui ó, na internet, digitar assim, ó, LibreOffice Basic, colocar a função que eu quero, pressionar Enter. Geralmente vai aparecer aqui no site do LibreOffice a função split. E eu posso ler a documentação a respeito. Então, ó, função split, ela vai retornar a matriz de substring, né, a partir de uma expressão de string. Então, ó, eu passo o argumento, que é um texto, passo o delimitador, ele vai me retornar um valor que é justamente um array do tipo string, né, com as opções. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de como utilizar. Ó. Então, na documentação do LibreOffice, você consegue pesquisar por aqui. Então, vou voltar novamente aqui para a IDE. Tirei esse breakpoint. Então, você viu aí então, que a partir de agora, nós já temos todos os dados necessários para fazer a automatização. O que eu vou precisar agora então? Eu recebi aqui ó, o ano e o mês. Eu vou precisar criar uma data, né, uma variável do tipo data. Essa variável também, se você for olhar na documentação, você consegue trabalhar com datas no Basic. Né? Então, se você ver aqui no meu programa, por exemplo, ó, a partir desse momento aqui, eu vou criar uma variável do tipo data, né, uma variável myDate, que é do tipo date. E eu vou utilizar uma função chamada dateValue, que ele justamente cria uma data, né? Cria uma data utilizando uma string. Então eu peguei o primeiro dia do mês, concatenei com o mês que o usuário vai passar, concatenei com o ano também. Então aqui é uma string nesse padrão aqui, ó. Uma string nesse padrão aqui. Padrão data comum. Então essa string ela é transformada em variável do tipo date e é adicionada nessa variável. Eu vou utilizar aqui essa função format, que ela pega uma data e a partir dessa data ela consegue gerar um texto, né, específico dessa data. Então, por exemplo, se eu tenho no dia 1/2/2023, se eu olhar aqui no calendário, no dia 1 é uma quarta-feira. Então, se eu utilizar esse padrão aqui dessa função format mmm, eu vou receber o texto quarta-feira. Então, vamos ver como fazer isso. Então, eu vou copiar essa parte aqui. Voltar novamente para cá e colar.
Então aqui eu vou só comentar porque nós vamos já fazer essa função de replace, mas eu vou só executar esse format aqui, ó. Então vou copiar aqui, dar um print e jogar nessa área aqui. Se eu executar novamente, olha só, apareceu fevereiro, que é justamente o que essa função faz. Vamos ver agora, pessoal, a diferença de procedimento para a função. Porque procedimento ele executa essa sequência de passos, nós vimos aqui no replace, mas ele não retorna nada, né? Ele faz a execução de algum procedimento, uma sequência de passos, mas ele não retorna nenhum valor. Já uma função não, a função você precisa retornar um valor. Então para isso, pesquisando na internet, eu achei aqui um procedimento, que é um procedimento para transformar as palavras, né, os textos, em letra maiúscula, colocar a primeira letra, né? Então uppercase. Então para isso, em vez de eu usar sub, eu uso o texto function. Então function, end function. Então vai funcionar igual um procedimento que eu posso colocar aqui, ó, um argumento de entrada, que esse argumento aqui é um string. Aí aqui eu crio 3 variáveis e utilizo o uno, né, para ter acesso à função de fazer com que ele use lá a opção de transformar as letras em maiúsculo. Mas o que acontece? No final de todo o procedimento, ou até mesmo no meio, o que eu faço? Eu chamo a própria função aqui, ó, o título dela dentro da sequência de passos e passo um valor que eu quero que retorne. Essa função, por exemplo, vai retornar o texto com a primeira letra em maiúsculo, que fique guardado em prop. Então, a partir disso, eu retorno esse dado. Então já vou copiar essa função aqui, jogar aqui em cima, ó. Então agora eu tenho um novo item aqui, que é o uppercase, né, ó. Eu posso executar aqui. Então, por exemplo, se eu der um print, eu vou até colocar aqui bem no começo, ó. Se eu der um print olá e executar, ele vai mostrar o olá. Mas se eu executar isso aqui dentro desse uppercase words, e passar o texto aqui, o que vai acontecer? A letra O ficou maiúscula. Então ele faz essa função aí de deixar as letras em maiúsculo. Então vou deletar aqui. E nós vamos utilizar aqui nessa função de replace, porque eu quero que aqui o texto que vai ficar aqui no mês fique com o nome maiúsculo aqui do mês. Mas aí depois é que nós vamos comentar isso aqui no final. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer um backup desse documento, já que você vê que trabalhar dessa forma aqui, você sempre vai ter que estar fazendo um backup, porque ele vai estar substituindo esses dados aqui, caso você execute. Então eu vou salvar e fazer uma cópia. Vou executar novamente. Vou abrir novamente aqui. Editar macro. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar percorrer todas as 31 linhas aqui desse documento. Só que eu não quero fazer isso de um por um, porque vai ser bem trabalhoso estar fazendo aí de um por um, né? Então, para isso, nós vamos utilizar em programação nós chamamos de estrutura de repetição, são os laços. Então, existe aqui uma estrutura no Basic que é chamada for. Então, eu posso colocar aqui for, coloco uma variável, por exemplo, contador, coloco um valor inicial para esse contador, por exemplo, 1, coloco o comando to e depois a sequência de passos finais que ele vai chegar. Por exemplo, vamos colocar 4. E no final aqui eu coloco o next. Ou seja, ele vai executar tudo que tiver dentro de for e next de 1 a 4 vezes. Então eu posso dar um enter aqui, por exemplo, eu vou dar um print e vou mostrar o texto assim, ó, olá. E ainda vou concatenar com o contador. Que era para ser contador. Então, se eu salvar aqui, ó, e executar, vai mostrar olá 1, olá 2, olá 3 e olá 4.
Ou seja, o contador foi mudando para o valor 1, executou tudo que estava aqui dentro, então o contador valia 1, apareceu aqui. Depois virou 2, e por último no 4, ele sai desse loop aqui e continua o script. Então podemos também colocar aqui o step. Step você dá um salto. Então, se eu executar novamente, ele está no 1. Ele vai do 1 para o 4, mas ele vai saltar de 2 em 2. Então o próximo aqui vai ser o 3. Depois ele nem vai passar no 4, já vai sair do loop. Então vou deletar essa área aqui. Então o que nós vamos fazer então? Nós vamos criar uma variável aqui, day, que é o dia, né? Vai ser do tipo inteiro. Vamos fazer um loop aí em que o dia vai sair do dia 1 até o dia 31. E aqui dentro nós vamos fazer todo o replace, né? 31 vezes. Então, dentro desse for, eu vou executar a função de replace, né? Replace field, que foi a função que nós criamos, em que nós vamos ter que passar um argumento por replace. Na verdade, são 3 argumentos, igual esses aqui, ó. O primeiro argumento aqui vai ser o item dessa forma aqui, né? Então, para isso, eu vou substituir esse 1 aqui dentro pela essa variável day. Então, eu posso aqui, ó, colocar aspas duplas, colocar 2e comercial, que vai concatenar, e colocar o day aqui nessa área. Então, aqui o day vai ser substituído por aqui dentro. Aqui eu vou substituir aqui pelo 3 traços. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os itens nessa área aqui, ó, e vai substituir por traços, né? Ó. Só que eu não quero que ele faça isso com todos. Eu quero que ele faça isso só nos dias que for domingo e nos dias que for sábado ou feriado. Eu vou fazer aqui inicialmente só para sábado e domingo. Então, para isso, então, eu preciso de uma estrutura condicional, um if. Então, aqui eu vou dar um enter aqui e digitar um if. Então, posso digitar o if, a condição aqui que eu quero executar, e end if. Essa condição, ela só vai, se ela for verdadeira, ela vai executar a sequência de passos que tiver aqui dentro. No caso, vai ser essa sequência aqui, ó. Então, como saber, então, quando é que é domingo e quando é que é sábado? Para isso, eu posso utilizar essa função format, ó. Essa função nós utilizamos aqui, format. E essa função format, nós passamos o date, que foi essa data aqui, tá vendo? Só que em vez de MMM, eu vou colocar 3D, que na documentação ela vai me dar o dia da semana. Então, se for domingo, se a data aqui for domingo, ele vai passar o texto domingo. Só que veja só, a data sempre é uma só, sempre está no dia 1, ou seja, isso aqui sempre vai ser um valor só. Então eu quero que fique dinâmico, né? Eu quero que para cada dia essa data muda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui que no final de cada loop, ele tem que incrementar o valor da data para que esse valor não fique sempre no dia 1. Ou seja, no dia 1 ele vai executar esse procedimento aqui, testar se vai ser a data correspondente a 1, mas eu vou ter que incrementar a data. Então como é que eu faço isso? Eu posso utilizar uma função. Então eu posso utilizar essa função aqui, dateAdd. Então aqui eu digo quantos dias eu vou querer, o tipo de adição que eu vou querer fazer, que é de dia. Então eu vou adicionar um dia e passo a minha variável date, que é a variável aqui, ó, myDate. Então no final de cada loop aqui, a data vai ser incrementada. Então no dia 1, o loop aqui está no dia 1. Quando chegar no final do loop, quando esse day aqui for 2, a minha data, o meu myDate vai virar 2. Então com isso aqui, o meu loop está fazendo com que a data seja variada de 1 a 31. Só que aqui agora eu preciso testar quando for domingo e quando for sábado. Para isso então, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou botar ele aqui, nessa parte de baixo, que é uma variável aqui com dim. Vou chamar de dayString. Então aqui eu vou receber a data, né, no formato
textual. E o que eu vou fazer agora? Eu preciso testar, uma forma de testar esse texto com o nome domingo ou nome sábado. Para isso eu posso utilizar a função strcomp. Ou seja, essa função aqui ela vai comparar um texto, por exemplo, um texto A é igual a A. Se for, ele vai retornar o número 1. Se não for, ele vai retornar o número 0. Então, nós vamos testar aqui se o day string é igual a domingo. Então, eu vou colocar aqui domingo. Só que eu vou colocar tudo em minúsculo, já que eu não estou fazendo uppercase, né? Então, se for, ele vai fazer esse replace. É claro que eu tenho que testar se for igual a 0, né? Ó, ele só vai dar um replace se esses valores foram iguais. Então, vou salvar aqui. Em vez de eu dar um replace, eu vou comentar e vou simplesmente dar um print aqui. Simplesmente dar um print do day. Aí nós vamos conferir aqui no calendário para ver se está funcionando. Então, ok. Ó. Então, vou dar um play aqui. Vai mostrar um alerta de erro. Está dizendo que está esperando um day. Porque, na verdade, pessoal, sempre nós temos que colocar aqui if then no final and if. Então a estrutura aqui do if tem que ter um then aqui no final. Então vou salvar, executar. Olha só, ele deu um alerta no 5. Será que o 5 é um domingo no mês de... Aqui está realmente no domingo, tá vendo? Então ele vai dar no 5, no 12, no 29 e no 26. Então 5, no 12, no 19, eu quis dizer, e no 26. Então, realmente, ele está só executando esse procedimento aqui, que está aqui dentro, quando for no domingo. Então, eu posso usar, por exemplo, o texto OR, comando OR, então ele vai executar esse procedimento quando aqui for domingo, né? Eu vou copiar todo esse texto aqui, ou quando for sábado. Então, eu posso fazer vários testes condicionais com AND ou com OR. Então, eu vou deixar com OR porque eu quero que seja ou no domingo ou no sábado. Se eu quisesse que fosse no domingo e no sábado, aí eu colocaria, por exemplo, um AND. Então, eu vou salvar, executar novamente. Então, vai aparecer o 4, depois o 5, 11, 12, 18 e 19, 25 e 26. Eu poderia, por exemplo, até pegar esse string aqui. Eu estou colocando 3 traços, né? Eu vou descomentar ele aqui, ó. Estou colocando 3 traços, mas em vez de eu colocar os 3 traços, eu posso simplesmente pegar esse dString e colocar aqui dentro. E como eu já tenho uma função aqui de uppercase, que nós vimos aqui como executar esse uppercase word, eu já posso até copiar ele aqui e deixar ele em volta desse uppercase, que ele já vai ficar em maiúsculo. Então vou agora voltar aqui no documento, executar, aqui em ferramentas, macros, executar macro, populate, ele vai aparecer aqui os dados, ele vai mudar aqui ó, o sábado e o domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Veja então que ele substituiu, mas ele não fez a substituição desses outros itens. Então é importante que ele substitua por nada, né? Para que você possa assinar. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para apagar a alteração que a macro está fazendo. Voltar aqui. Então veja que eu fiz o se, né? Se isso aqui for verdadeiro. Mas eu posso colocar aqui um else, que é se não. Então, se não for nem um sábado nem um domingo, eu vou fazer. Posso fazer um replace. Copiar toda essa parte aqui. Vou fazer um replace. Só que em vez de eu passar um texto sábado e domingo, eu vou passar um string vazio. Então, salvar. Se eu executar, vou vir aqui no menu formulário. Deixar marcado aqui, ó, modo de edição. Vou adicionar aqui um botão de pressão. E eu vou colocar aqui uma caixa de texto aqui nessa área. Deixar mais ou menos aqui.
clicar com direito, propriedades do controle, vou chamar aqui de popular, ou melhor, aqui era o texto, mas eu quero o rótulo que fique o texto, o nome popular. Vou vir aqui, ó, imprimir, vou colocar não, para não aparecer na impressão. E aqui em eventos, quando o mouse for pressionado, né, vou executar uma ação de macro, que vai ser justamente essa ação de populate. Pressiono OK. Posso fechar essa área aqui. Vim em formulário desmarcar o modo de edição. Então, vou salvar. Ó. Repare que se você vir aqui, ó, no visualizar a impressão, não vai aparecer o botão. Mas se eu clicar em cima dele agora, já que eu desmarquei aqui edição, se eu clicar eu posso executar o script. Então, clico em cima dele, o script vai começar a execução. Ó, escolho o mês, escolho aqui o ano, os dias de feriados, e o script ele começa a mudar, a executar aqui todos os passos e mudar aqui as opções de assinaturas. E com isso, pessoal, eu acredito que nós vimos os principais conceitos aqui de macros no LibreOffice Write. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir todo esse script que nós fizemos agora aqui pelo script que eu já criei e vou mostrar, porque aqui não tem mais nenhum conceito a mais que precisa ser aprendido. Todos os conceitos que eu acredito que foi desenvolvido nesse script aqui foi repassado. Então, eu vou dar simplesmente Ctrl C nesse conteúdo aqui total, voltar para cá, deletar todo esse conteúdo, colar. Então, posso clicar aqui nessa área e vai mudar. Ó. Então, eu vou salvar. Eu criei aqui outro procedimento, que é um procedimento de contains. A função contain aqui ele vai testar na variável, né? Porque nós pegamos a variável aqui de feriados, né? Geramos um array de feriados. E nesse array de feriados, né? Se você for olhar aqui, eles são vários dados, né? Como se fosse um conjunto de variáveis em uma única variável. Então, eu preciso buscar nessa variável, né, se existe algum dado que é compatível com o dia da semana. Então, eu posso usar essa função contain, que é uma função helper, né, que vai facilitar a minha busca nessa variável. Então, o que eu faço aqui, ó, contains, eu passo meu array, que vai ser justamente os dias de feriados, e passo o dia que eu quero buscar se aquele dia é feriado. Feito isso, essa função vai executar um for aqui dentro, que ele vai sair aqui, ó, do 0, que é o primeiro item do array, até o final do array, porque se o bond eu vou chegar no final do array, então eu vou sair do 0 até o final, e vou testar se esse dado que está passando, ele contém na variável, ou seja, se esses itens do array, no formato inteiro, ele é igual a esse item que foi passado. Se for igual, a função ela vai retornar true. Então, veja aqui que o contain, que é o nome da função, é true. Então, se eu acho essa função, eu já dou um exe for para sair desse loop. E aí a função termina. E se não houver, ele simplesmente retorna o valor do contain inicial, que era o false. E aí eu verifico se o feriado, se o número que está naquela variável feriado é justamente o feriado que eu estou procurando. Eu fiz isso nessa área aqui de baixo. No if eu sempre testo o contain, né? Ou seja, se aqui eu estou no loop de 1 a 31 dias. Se o dia aqui, por exemplo, dia 1, ele contém nessa lista de feriados, então eu vou substituir para que o campo apareça aqui com o nome feriado. Se não, ele vai fazer o procedimento normal, que é o procedimento que nós estávamos vendo. Que é justamente o quê? Primeiro eu testo aqui, ó, os dias do mês, com a função format. Eu estou pegando o mês. Mas por que eu estou pegando um mês? Lembre-se que no loop aqui, eu sempre adiciono mais um ao dia. Então, se eu adiciono sempre mais um ao dia,
Pode acontecer, por exemplo, de um mês que tem menos de 31 dias, 28 dias, por exemplo, o mês de fevereiro. Pode acontecer dele, quando eu adicionar mais um aqui, em vez do 28, ele vira dia 1 de março, 1º de março, né? Então, o que vai acontecer? O mês aqui, ele não vai ser mais igual. Aqui, esse mês, quando você for lá olhar na documentação, esse M, ele retorna um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, um número inteiro. E aí eu testo se esse número ainda é o número 2, ó, que é o número que foi passado, né? O mês que eu passei. Porque se esse número aqui tiver mudado para 3, então agora eu não posso mais preencher os dados aqui. Eu vou ter que parar e colocar simplesmente vários traços, porque são os meses aqui finais, que é o 29, o 29, o 30 e 31, que geralmente eu tenho que colocar traços aqui. Então, se esse formato aqui realmente é o 2, ele vai cair nessa área aqui dentro, que é justamente a área que vai fazer mais 2 testes. Se é o sábado ou domingo, que vai colocar o nome aqui, sábado e domingo. E nessas áreas aqui das horas, né? Na hora de entrada e hora de saída, ele vai colocar simplesmente traços. Se não for nem sábado nem domingo, ele vai cair nesse outro else aqui. Vai substituir todos os outros campos por nada, né? Por vazio, que é o que nós vimos aqui na semana. Só que aí eu vou ter que preencher com valor 8, 12, 13 e 17. Aí vai depender da folha de ponto. Mas nesse caso aqui, por exemplo, eu estou gerando aqui uma variável timer. Essa variável timer, eu estou gerando uma data aqui uns 5 minutos antes, né? E eu gero aqui um número randômico, multiplico por um valor de 11, que é tipo 11 segundos a mais ou a menos, e adiciono esse valor de timer. Então aqui ele vai ficar randomicamente variando aqui de 7,55 a 8,04 basicamente. Para isso eu dou um replace desse dado do timer, mas eu pego só o valor da hora e do minuto. Vamos fazer o seguinte, eu vou salvar aqui e vou executar, mas para isso eu vou fechar aqui antes, salvar, fazer um backup, porque justamente você sempre vai executar esse script sempre com a cópia, você nunca vai executar ele diretamente, porque ele vai substituir os dados. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de fevereiro. Então eu posso abrir, clicar aqui em Populate. Vou passar aqui o mês de fevereiro já para nós vermos ali embaixo. Passar o ano, colocar esses 2 feriados. E aí ele vai fazer toda a substituição. Veja só, ele substituiu aqui com a letra em maiúsculo. Substituiu aqui também, botou aqui colocou aqui o vazio, né? E colocou o sábado e domingo, colocou os traços. E fez essa randomicidade aqui, né? De sempre estar adicionando os valores aleatórios. Aí foi preenchido corretamente. Então é isso, pessoal. Vocês viram os principais conceitos do Basic aí no LibreOffice. Eu vou colocar esse documento aqui na descrição, caso vocês queiram baixar e olhar aqui todo esse código aqui da macro. Mas tenha em mente de sempre estar verificando a documentação. Por exemplo, aqui, ó, essa função aqui, datetime, você está vendo que ele não aparece em nenhum momento aqui no módulo. Então, ela na verdade não é uma função que eu criei. Então, é uma função que está disponível na documentação do LibreOffice. Então, eu posso simplesmente aqui, ó, copiar esse texto aqui. Pesquisar no Google, por exemplo, LibreOffice Basic Time Value. Então, aqui ele vai aparecer, ó, no site do LibreOffice. E aí ele descreve como você pode trabalhar com data e hora, né? Utilizando aqui as funções do Basic. Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário. Até a próxima.